agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 21 de fevereiro de 2005, uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28, o tema da nossa mensagem nesta manhã é depressão. Tema depressão. E depressão é aquilo que atinge a muita gente, muitas pessoas. E Jesus não quer você com depressão. Jesus quer você transformado nessa manhã, transformada pela força do Espírito Santo de Deus. Mateus 11, 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até aqui, em nome de Jesus. Porque nessa manhã o tema é depressão. E a palavra depressão, ela exemplifica um estado mal da alma. Quando a nossa alma está sobrecarregada, está cansada, está oprimida, nós entramos em depressão. Mas a depressão é algo que pode atingir a pessoa, sim, mas nós não devemos, não podemos e não queremos permanecer na depressão, porque a palavra depressão, ela significa um buraco, né? Depressão, existe a depressão no sentido de uma erosão no terreno, um buraco, uma cova. Depressão é uma cavidade, é uma fossa. Por isso que geralmente se diz, a pessoa está na fossa, ela está numa cavidade, está num buraco, está numa depressão. Depressão também é utilizado para exemplificar um estado mal financeiro. Quando o país atravessa um problema de recessão, diz-se que aquele país está numa depressão, como os Estados Unidos na década de 30 passou por uma depressão. Então depressão é algo que joga a pessoa para baixo, no buraco, no fosso, numa cova, situação difícil e desanimadora. Mas Deus, Ele sabendo que você e eu, nós podemos vir a passar por tribulações e aí entrarmos num estado de depressão, o Senhor já providenciou para você e para mim, nesta manhã, uma palavra verdadeira, uma palavra fiel, porque você aí que acordou, você que está ainda talvez em depressão, saiba, nessa manhã, Jesus quer acabar com a sua depressão, Jesus quer restaurar a sua vida, e se Ele quer, saiba, ninguém pode impedir o agir de Deus nessa manhã, porque ainda que você esteja passando por um estado de depressão, ainda que você esteja passando por uma grande dificuldade nessa manhã, saiba, Jesus está dizendo para você: vinde a mim, você que está cansada, sobrecarregada, desamparada, porque eu vos aliviarei. E nessa manhã não importa se o peso é grande, se a depressão é profunda, levante-se nessa hora pela força do Espírito Santo, porque Jesus está chamando você para Ele. Ele está dizendo: vinde a mim, sim, vinde a mim, você cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vou aliviar você. E saiba nesse momento que você levanta é pela força do Espírito Santo, porque Isaías 41:13, Deus diz claramente para você: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Nessa hora, deixe de lado a tristeza, a depressão, e confie no Senhor de todo o seu coração. Título da mensagem: livrando-se da depressão. Livrando-se da depressão. Nós veremos alguns aspectos para que você se livre da depressão deste dia, deste momento. Em primeiro lugar, para que você se livre da depressão, pode marcar, é necessário você ter algumas atitudes. Em primeiro lugar, sabe o que nós devemos fazer, você deve fazer para se livrar da depressão? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Para você se livrar da depressão, você deve lançar sobre Jesus a sua ansiedade. Preste atenção, você deve lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade. 1 de Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, vírgula,
porque Ele tem cuidado de vós. Ele quem? Jesus. Jesus tem cuidado de você. Jesus cuida de você. Aí você pode parar agora e prestar atenção. Todo o seu nervosismo, toda a sua apreensão, todo o seu desespero, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã, Jesus não quer você na depressão, na fossa, no buraco, na cova, não. Jesus sabe muito bem que você tem problemas. E Ele sabe, tanto Ele sabe que Ele está dizendo para você, olha, lance sobre mim a sua ansiedade, o seu nervosismo, a sua apreensão, o seu desespero. Porque Jesus está convidando você a não viver na ansiedade. A ansiedade não te deixa viver. A ansiedade faz a sua pressão subir. E a sua pressão subindo, você pode ter uma pressão arterial, e com a pressão arterial pode dar até derrame na pessoa. Então Jesus, sabendo que você não pode viver assim, está dizendo, olha, lance sobre mim a sua ansiedade. Porque Jesus disse em João 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, veja bem, meu irmão, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o grande segredo, em primeiro lugar, você quer se livrar dessa depressão? Pois você deve lançar sobre Jesus a sua ansiedade nessa manhã. No momento em que você diz, eu vou obedecer a palavra de Deus. Porque o maior pecado que nós cometemos, sabe qual é? É não obedecermos aquilo que Deus manda fazer. Se Jesus está dizendo para você lançar sobre Ele a sua ansiedade e você não lança, você está cometendo pecado, porque você sabe que não deve viver ansioso, está vivendo. Mas nessa hora Jesus está dizendo, você deve lançar sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. Porque Mateus 8:7, você conhece, quando o centurião chegou para Jesus e falou, Jesus, o meu servo está atormentado, mas basta somente uma palavra sua. Jesus falou, que fé tremenda desse homem, eu nunca vi tanta fé em Israel. Pois saiba nessa manhã que Jesus está dizendo ao seu ouvido, eu irei e lhe darei saúde. E se Jesus está dizendo que te dará saúde, Ele vai cuidar de você. E se Ele cuida de você, lance a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele diz claramente, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E se Ele cuida totalmente. Em primeiro lugar, livrando-se da depressão, lance sobre Jesus a sua ansiedade. Segundo lugar, para você se livrar da ansiedade, da depressão, né, melhor dizendo, você deve ter uma outra atitude. Filipenses 4:6. Você vai voltar um pouco, volte um pouco na sua Bíblia, leia, porque é importante ler. É importante você ouvir, mas você tem que ler também para confirmar se tudo que está sendo dito bate de acordo com as Escrituras. Então, Filipenses 4:6, você vai aprender um segundo grande ponto, segundo grande segredo. Não ficando inquieto por coisa alguma. Olha só, não ficando inquieto por coisa alguma. Você sabia disso? A sua depressão é porque você está inquieto. A sua depressão é porque você está agoniado. Você não pode ficar inquieto. Você deve ficar totalmente sujeito a Deus. Filipenses 4:6 que diz, não estejais inquietos. Pode marcar o inquieto aí na tua Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Veja bem, antes as vossas petições sejam em tudo são e súplicas com ação de graça. Quer dizer, você está inquieto? Deus não mandou você ficar inquieto. Deus não quer você ficando inquieto. Tudo tem que ser agora? Não é assim que a banda toca. Tudo tem que ser já? Não é assim que a história vai. Tudo tem que acontecer no teu tempo negativo. Tudo acontece no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E Provérbios 3:5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, que nesta manhã você alcança o fim da sua depressão quando você não fica inquieto por coisa alguma. Você pode dizer, mas eu estou assim por causa disso. Olha só, Jesus não mente. Se Ele está dizendo para você não ficar inquieto, então simplesmente não fique inquieto.
Porque você nessa manhã está passando essa depressão, porque você ainda alimenta. Veja, um fogo se mantém aceso se não tiver material combustível, se não tiver madeira, pano, alguma coisa que alimente, gás. Não, meu irmão. O fogo se apaga quando acaba o combustível. Veja, o combustível da sua depressão é a sua inquietude. O combustível da sua depressão é porque você fica inquieto, você não ora, você não transfere para Jesus a sua depressão. Então nessa manhã você saiba de uma coisa: Jesus, ele quer sarar você. Jesus quer sarar você, mas veja, se você precisar de uma consulta médica e você não for até o consultório e não contar para o médico, ele cura você? Perdão, ele passa alguma coisa para ajudar na sua doença, para curar você? Não. Então, se é assim no mundo, também é assim com Jesus. Jesus é o médico dos médicos, mas para ele sarar você, você deve se dirigir a ele. Você deve contar tudo para ele. Aí ele vai tirar o laudo e vai dizer: meu filho, minha filha, neste momento você está completamente sarado, porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,3: está alguém entre vós aflito? Ore nessa manhã. Tem alguém no meio de vós aflito? Você está aflito? Você está aflita? Pois você não deve levar essa aflição, esta depressão, essa inquietude. Pois saiba, se nesse momento você estava aflito, você vai orar em nome de Jesus, e Jesus está tomando sobre ele tudo que você estava carregando. Portanto, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Quer dizer, você já ora e agradece porque já veio a vitória em nome de Jesus. Já não chega para lá na depressão. Diz: depressão, hoje você vai embora para longe de mim. E ela vai embora. Terceiro lugar, livrando-se da depressão, o que nós temos que fazer? Mateus 6,34. Olha que show de palavra para você mandar essa depressão embora. Só fica com ela se quiser. Mateus 6,34, nós aprendemos que para a depressão ir embora, para você se livrar da depressão, é necessário, marque bem, você se esquecer do passado, você se lembrar para o amanhã. Lembre-se do amanhã e entregue-se à fé verdadeira. Esqueça-se de tudo e lembre-se que o amanhã pertence a Deus. Em terceiro lugar, olhe, amanhã não é a sua parte. O amanhã pertence a Deus. Mateus capítulo 6,34, olha o que Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha só. Esqueça-se do amanhã e entregue-se à fé. Terceiro lugar, marca aí. Esqueça-se do amanhã e entregue-se à fé. Mas como? Eu tenho contas, eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Veja bem, Deus é fiel ou não é? Deus já te deixou em alguma vez enfurado? Deus deixou de cumprir alguma promessa? Não, meu irmão. Você está nervoso à toa. Amanhã vai vir de qualquer forma. Se eu estou vivendo hoje, eu vivo o dia de hoje. Porque o pão nosso de cada dia Ele me dá hoje. Agora amanhã eu não tenho que esquentar a cabeça. Amanhã o meu Deus vai aparecer da mesma forma. Aí entra aquela questão: você vive pela fé ou você vive pela sua visão? Você vive pelo que você crê ou você vive por aquilo que você vê? Não, meu irmão. Jesus está dizendo: esqueça-se do amanhã, olhe para o hoje, porque hoje Deus abençoa a tua vida e com certeza amanhã Ele abençoará também, porque Filipenses 4,19 a Bíblia diz claramente que o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele há de suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixa o amanhã para amanhã, viva o dia de hoje, porque Jesus está dizendo: você não deve viver inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E saiba que no mesmo Mateus 6,33 ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esqueça-se do amanhã e entregue-se à fé hoje, porque você vai ficar atordoado, não quer dormir, amanhã vai chegar da mesma forma.
Se Jesus não voltar, amanhã vai vir, semana que vem vai vir. O ano passado estava na mesma crise, pensando nas mesmas coisas, não adiantou de nada. Veja, meu irmão, o inimigo vence aos crentes, lembrando a ele de coisas que não tem nada a ver. Veja bem, você está vivo hoje, dá glória a Deus, porque amanhã Deus vai mandar o pão de cada dia para você também. Quarto lugar, livrando-se da depressão. Olha só, isso é importante, hein? Não se lembre das coisas passadas. Não se lembre das coisas passadas. Isaías 43:18. Veja bem, isso aqui é um dos pontos mais difíceis da pessoa fazer, porque verdadeiramente, às vezes ela fica pensando em algo que vai trazer tristeza. Veja, Jeremias, ele disse: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você deve lembrar-se de coisas boas. Não dê ouvido ao diabo. Não viva do passado, porque já diz, quem vive do passado é museu. Não dê lugar ao diabo, meu irmão. Porque 43:18 de Isaías diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quer dizer, Deus está dizendo, se você lembrar do passado, o Satanás vai ficar botando você na depressão. Ele fica acusando você. Veja bem, eu sempre digo de novo: se você está parado, não quer pensar alguma coisa e está pensando, então você não está pensando. Alguém está colocando um pensamento formado na sua mente. Ora, se eu estou aqui, não quero pensar algo e estou pensando, então já não penso eu, mas alguém está fazendo eu pensar. Sabe quem faz você pensar? É o diabo. Ele joga uma seta e você entra naquele estado de depressão. Você entra num estado de tristeza profunda. Por quê? Porque o pensamento é negativo, não, meu irmão? Mas nessa manhã, Deus não quer você vivendo do passado, pensando de coisas negativas, vivendo de tristeza, choramingando, quer ficar deitado o dia todo porque não tem ânimo de se levantar. Não é assim, não. Mas nesta manhã, Deus quer você se levantando. Deus quer você marchando e prosseguindo para o alvo. Porque Filipenses 3:13, Paulo disse: irmãos, quanto a mim eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus por Cristo Jesus. Nessa manhã, diga não ao passado, diga não à depressão e diga: eu vou avançar em direção a Cristo, porque Hebreus capítulo 12, 1 e 2 diz claramente: não olhando para trás, se despojando dos rudimentos dos pecados do mundo e prosseguindo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é a saber, Cristo Jesus, o Filho de Deus. E nesta hora, não viva do passado, não aceite as lembranças malignas de Satã, mas olhe para a frente, porque a palavra te diz: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Livrando-se da depressão. Quinto e último lugar, para você definitivamente se livrar da depressão, entregue o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Salmo 37 você conhece. Como é difícil o crente entregar o caminho ao Senhor. Nessa manhã você vai entregar para Deus e vai desligar o carro, vai parar e falar: Deus está na tua mão, porque somente Deus cuida de você, somente Deus livra você. Salmo 37:5 você conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que você precisa? O que você precisa nessa manhã, saiba, Deus tem para você. Mas é necessário você se entregar totalmente, porque nesse momento, se você entrega o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, saiba, haverá uma mudança para você. E se nessa hora você pensa: eu não tenho força, ele diz simplesmente: entrega o teu caminho para mim, que eu farei a transformação, eu farei a mudança. Lembre-se, Eclesiastes 11:1 diz claramente:
necessariamente lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o recolherás. Lança o teu pão hoje, a sua capacidade, o seu potencial, a sua vida. Entregue-se totalmente e saiba, a sua depressão já está saindo, porque Deus é fiel e Ele está dizendo: entrega assim o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Livrando-se da depressão, lembre-se, lançando sobre Ele a sua ansiedade, não ficando inquieto, esquecendo-se do amanhã. Não se lembre do passado, entregue o teu caminho ao Senhor e saiba, tudo muda nessa manhã, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe. O Senhor é